Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 25 de setembro de 2022, o nosso domingo de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal e claro, se quiser nos acompanhar lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, tá beleza? Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpites de futebol pela UEFA Nations League, que é a famosa Ligas das Nações da UEFA, Grupo A, o jogo da Áustria versus Croácia, com início às 15h45. Na classificação, a equipe da Áustria vem na quarta colocação, em 5 jogos disputados, com apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, 5 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados. E a Croácia vem na primeira colocação, é a atual líder do seu grupo, em 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4, a equipe da Áustria vem sem vitória, sofreu gol nos últimos 4. Em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. E a Croácia vem de 3 vitórias consecutivas a 4 jogos sem derrotas, ou seja, 4 jogos de invencibilidade. E o último confronto entre eles, a equipe da Áustria levou a melhor por um placar de 3-0. Ou seja, a única vitória dessa equipe da Áustria nessa atual edição foi justamente diante da equipe da Croácia. Venceu fora de casa por um placar de 3-0, foi uma das maiores zebras dessa Liga das Nações da UEFA. Lembrando que a Croácia, na rodada passada, estava na segunda colocação, com 8 pontos. Quem era líder era a Dinamarca, mas a Dinamarca perdeu para a Croácia e a Croácia tomou a vaga parcialmente. Ou seja, a Croácia só depende de si para conseguir a sua classificação para a próxima fase. E é um jogo também importante para a equipe da Áustria, que está disputando aí com a França. A França conseguiu derrotar a equipe da Áustria, e se a Áustria vence e a França perde para a Dinamarca, a França fica matematicamente aí rebaixada das Ligas das Nações da UEFA da próxima temporada. Mas não vejo a equipe da Croácia perdendo para essa equipe da Áustria, aonde precisa do resultado de qualquer forma. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 2-1 fora. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, no mesmo grupo, Dinamarca versus França, com início às 15h45. Na classificação, a Dinamarca, segunda colocada em 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 9 pontos conquistados. A França vem na terceira colocação, em 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 10, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes e, em sequências individuais, a Dinamarca, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. E a equipe da França, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Dinamarca fora de casa por um placar de 2-1. Por incrível que pareça, a equipe da França tem um ataque muito ofensivo e tem uma média de gol baixíssima aí nos últimos jogos. E a equipe da Dinamarca tem uma média de gol altíssima. Para essa partida, ambas as equipes precisam dos resultados. A equipe da Dinamarca precisa para conseguir uma vaga na próxima fase e a equipe da França para não ser rebaixada. Então acredito em um jogo bastante movimentado. A Dinamarca atuando em casa com o apoio da sua torcida. Acredito em um jogo para mais de 1,5 gols e também para um ambos marca. Probabilidade entre 1-1 ou 2-1 jogo. Vamos para o nosso próximo palpite do dia, para o jogo da Holanda versus Bélgica, com início às 15h45. Um jogaço aí, um dos melhores jogos dessa Liga das Nações deste domingão, não tenho dúvida, que tem início às 15h45. A equipe da Holanda
vem atuando na liderança em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Está invicta, 13 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Fez mais uma vítima, venceu fora de casa a equipe da Polônia por um placar de 2-0. E a Bélgica vem na segunda colocação em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Ou seja, então, é um jogo onde ambas equipes têm grandes ataques ofensivos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4, ambas as equipes sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. A Holanda vem a 3 confrontos sem derrotas diante da Bélgica. E em sequências individuais, a Holanda vem a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 7 ambos marcam. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe da Bélgica vem a 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 10 saiu ambos marcam. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto entre eles, a equipe da Holanda venceu fora de casa por um placar de 4-1, goleou a equipe da Bélgica. É um jogo que a Holanda só depende de si para conseguir a classificação. Um empate está classificado, vencendo está classificado. Agora, se perder, as coisas complica porque a Bélgica empata lá os 10 pontos, empate em número de vitória e depende do saldo de gol, pode ultrapassar essa equipe da Holanda. Não vejo isso acontecendo. A equipe da Holanda vem jogando bastante, está invicta atualmente em seus domínios. Por incrível que pareça, atuando em casa, sofreu um empate aí diante da Polônia, fora de casa 100%, a melhor equipe atuando fora de casa. A Bélgica não é lá essas coisas atuando fora dos seus domínios, é uma equipe que costuma atuar bem em casa, mas perdeu no primeiro jogo aí entre essas equipes. Para essa partida, acredito que a Holanda não perca essa partida. Vamos com a dica casa com empate e também vejo grande tendência para um jogo de ambos marca, aonde ambas as equipes têm poder ofensivo de fazer gols. Então, casa com empate, chance dupla ou ambas as equipes marcam, probabilidade 1-1 ou 2-1. Casa. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje, de análise e palpite de futebol. O jogo do país de Gales versus Polônia, com início às 15h45. Na classificação, a equipe do país de Gales, quarto colocado em 5 jogos, ainda não conseguiu vencer. Um empate, 4 derrotas em 5 jogos disputados. 6 gols marcados, 10 gols sofridos, 1 ponto conquistado. E a equipe da Polônia em 5 jogos, vem na terceira colocação, não tem chance mais de classificação. Com uma vitória, um empate e 3 derrotas, 5 gols marcados, 12 gols sofridos, 4 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. O país de Gales sofreu gol nos últimos 4 e a Polônia vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. Em sequências individuais, ambas as equipes vêm a 4 jogos sem vitória. O país de Gales sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 9 de 10 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. A Polônia vem a 5 jogos sofrendo gol. O último confronto deu Polônia 2-1. A Polônia é a favorita em minha visão de jogos. Em minha visão de jogo tem total condições de permanecer aí na próxima temporada dessa Liga das Nações da UEFA, já que o país de Gales se torna muito complicado. A vida do país de Gales precisa vencer a equipe da Polônia de qualquer forma. Então, vamos com a dica pelo desespero do país de Gales, fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Continuando os nossos prognósticos de análise e palpite de futebol, vamos para a Liga Profissional de Futebol da Argentina, o jogo do Ginásio versus Tigre, com início às 15h45. Na classificação, o Ginásio vem na vice-liderança, em 20 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 21 gols marcados, 11 gols sofridos. E a equipe do Tigre, 12º colocado em 20 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 28 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, o Ginásio é o melhor mandante da competição. Em 9 jogos disputados, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ainda não perdeu em seus domínios.
com 14 gols marcados, 2 gols sofridos, 23 pontos conquistados. E olhe lá, que é o melhor mandante com 2 jogos a menos que o Boca Juniors, que também tem 23 pontos. Se ele vence esses 2 jogos em casa, ele se torna aí com 30, com 26, 29 pontos, 6 pontos a mais que o Boca Juniors atuando em casa, caso consiga os triunfos. Já a equipe do Tigre, atuando fora de casa, é o 15º colocado, em 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados, 17 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes, e em sequências individuais, o Ginásio, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. O Tigre vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 saiu ambas as equipes marcam, último confronto entre eles, 3-1 para a equipe do Ginásio. Retornando à classificação, a equipe do Ginásio tem 2 pontos de desvantagem diante do Atlético Tucumã, que tem 38 pontos na liderança, mas vale ressaltar que a equipe do Atlético Tucumã tem 10 vitórias, o mesmo número de vitória da equipe do Ginásio, sofreu 11 gols, a equipe do Ginásio também sofreu 11 gols, mas leva vantagem porque fez 2 gols a mais que a equipe do Ginásio. Então, se trata do melhor mandante da competição contra uma equipe intermediária atuando fora de casa. Vejo o Ginásio como favorito. Vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite do dia. O jogo do Racing vs União. O início às 18 horas na classificação. O Racing vem na quarta colocação, em 20 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 26 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o União na 16ª colocação, em 19 jogos disputados, 26 pontos conquistados, 21 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, o Racing, sexto colocado, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 17 gols marcados, 6 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o União vem na 10ª colocação em 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 12 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Racing vem a 3 confrontos sem derrotas. O União sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequências individuais, o Racing em 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. E o União vem a 8 jogos saindo menos que 3 gols. Último confronto entre eles, 1-0 para a equipe do Racing. Ou seja, o Racing, atuando em casa, é uma equipe que vem na sexta colocação. Em 10 jogos aí já somou 10 vitórias, conseguiu 21 pontos seus domínios, diante de uma equipe do União, atuando fora de casa, que é uma equipe intermediária e sofre e marca gols. Diante disso, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para o dia ou para hoje, da forma que você achar melhor. Brasileiro Série A, São Paulo vs Avaí, com início às 20 horas. Na classificação, a equipe do São Paulo vem na 13ª colocação, em 27 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 35 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Avaí, atualmente na 17ª colocação, em 27 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 26 gols marcados, 39 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do São Paulo, 13º colocado em 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 21 gols marcados, 15 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Avaí vem fazendo uma temporada bizarra. É o segundo pior mandante da competição. Em 13 jogos, apenas uma vitória, 3 empates, 9 derrotas, 7 gols marcados, 22 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O São Paulo vem a 5 confrontos sem derrotas.
Em sequências individuais, o São Paulo vem a 5 jogos, saindo menos que 3 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E o Avaí vem a 3 jogos sem derrotas, a 7 saiu menos que 3 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto foi 1-1 entre eles no primeiro turno. Ou seja, o São Paulo vem tentando encaixar o seu futebol, já que não conseguiu aí desde o início da temporada a equipe do Rogério Ceni. E o Avaí vem aí com Lisca após conseguir um triunfo diante do Atlético Mineiro, uma vitória de suma importância para tentar fugir desse rebaixamento. Mas para essa partida, acredito que o Avaí não vai suportar essa equipe do São Paulo atuando em casa. Diante disso, o São Paulo precisa vencer de qualquer forma, está aí beirando a zona de rebaixamento com 28 pontos o Avaí, São Paulo tem 34, ou seja, 6 pontos apenas de 2 vitórias afasta essas equipes. Então, o São Paulo matematicamente está fora aí de Sul-Americana e Libertadores nessa atual posição. Precisa de uma vitória. Por esse retrospecto, vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 1-0 Casa. Vamos para o nosso próximo palpite do dia, o jogo do Brasileiro Série B, Criciúma versus Chapecoense, um clássico catarinense, com início às 18h30. Na classificação, o Criciúma é o 10º colocado em 30 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 30 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta a Chapecoense na 15ª colocação, em 30 jogos disputados, 35 pontos conquistados, 27 gols marcados, 28 gols sofridos. Ou seja, o Criciúma tem 5 pontos a mais do que a equipe da Chapecoense. Atuando em casa, o Criciúma vem fazendo a 10ª melhor campanha, em 15 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 17 gols marcados, 8 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe da Chapecoense é a terceira melhor visitante da competição. Em 15 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 12 gols marcados, 11 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, a equipe da Chapecoense. Em sequência individual de cada equipe, o Criciúma vem a 6 jogos sem derrotas, a 3 sem vitória. Em 6 saiu menos que 3 gols. E a Chapecoense foi a primeira equipe a marcar gols em 5 dos últimos 7 jogos. O último confronto deu Criciúma atuando fora de casa no primeiro turno pelo placar de 3-2. E para essa partida é um jogo muito importante aí para ambas as equipes. É um duelo de importantíssimo. Ou seja, o Criciúma precisa vencer. Quem sabe sonha ainda com acesso, tem 40 pontos, 5 pontos a mais que a equipe da Chapecoense. Ou seja, o Criciúma vencendo ainda sonha aí com acesso, um possível acesso. E a Chapecoense quer fugir desse suposto rebaixamento de qualquer forma, que atualmente é 3 pontos de vantagem diante do CSA. Para essa partida, o Criciúma é uma equipe que vai dificultar a vida da Chapecoense atuando em casa, mesmo a Chapecoense vindo com um bom momento atuando fora de casa. O Criciúma joga em casa com o apoio da sua torcida e vale ressaltar que é um clássico catarinense e o favorito nem sempre prevalece, mas ainda assim vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-1 ou 1-0 casa. E aí, apostador, essas são as análises de aposta e palpites de futebol deste domingo de dicas do apostador. Claro que iremos deixar aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla aqui do canal. Bom, focado em Ligas das Nações da UEFA, Liga das Nações da UEFA, podemos estar deixando para vocês essa vitória da Holanda com empate. Holanda com empate. Vamos estar deixando Croácia com empate. E vamos estar deixando aí esse jogo mais de 1,5 gol na França versus Dinamarca. Outra boa opção, podemos estar deixando o Ginásio pela Liga Profissional da Argentina, casa com empate. Podemos estar deixando vitória do Racing com empate e vitória da equipe do São Paulo. Então, duas triplas muito bem elaboradas. Muito sua dupla, muito sua tripla, da forma que achar melhor. Então, mais uma vez, essas são as dicas de hoje. E claro, se formos focar em dicas de zebra, mais uma vez, não vejo grandes oportunidades. Então é isso. E aí, apostador, essas são as dicas e nós nos reencontramos
nos nossos próximos prognósticos de palpite de futebol. Fui!